A vida de Sandra desabou numa terça-feira comum. Não houve avisos de tempestade, nenhum trovão anunciador. Apenas o silêncio pesado do apartamento de 2 quartos em Curitiba, o som de uma mala sendo fechada no quarto ao lado e a voz dele dizendo as palavras que ela já tinha ouvido nos sussurros dos vizinhos, nos olhares apiedados da padaria. Não consigo mais. Conheci alguém. Teve um momento em que ela achou que o chão ia abrir debaixo dos pés. Foram apenas segundos, mas naqueles segundos, Sandra sentiu o corpo inteiro esvaziar. 40 anos. 40 anos de vida construída com as mãos, de noites cozinhando, de roupa passada com cuidado, de abraços dados sem esperar retorno. E agora, aquele silêncio, aquele quarto vazio, aquela vida que não era mais de 2. Sandra Oliveira tinha o tipo de beleza que não chamava a atenção nas ruas, mas que aquecia quando você a olhava direito. Cabelos castanho acinzentados começando a aparecer, rosto marcado por sorrisos sinceros, as mãos sempre macias apesar do trabalho duro. Ela trabalha como cozinheira industrial numa cooperativa alimentar há 17 anos, o tipo de serviço que ninguém comenta, mas que alimenta meia Curitiba. Sua casa era um reflexo dela. Simples, limpa, cheirando sempre a bolo de fubá ou café coado. Na estante ao lado da cama, uma Bíblia gasta, com versículos marcados, flores secas colocadas entre páginas de Salmos e Provérbios. Toda quinta-feira, ela estava na primeira fila do culto na Igreja Betesda, a mesma em que tinha conhecido Marcelo 22 anos atrás. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ela se ajoelhava ao lado da cama e pedia ao Senhor: que tudo o que eu faça hoje seja feito com as mãos de Cristo. Não era uma vida de sonhos grandiosos, era uma vida de fé simples, de relacionamentos cuidados. Tinha a mãe viúva, a quem visitava todo domingo, tinha 2 amigas que conhecia desde a infância. E tinha Marcelo, ou pelo menos acreditava ter. Os sinais tinham começado sutilmente, como gotículas que formam uma mancha apenas quando somadas. Marcelo chegava cada vez mais tarde do trabalho. Depois, passou a chegar tarde demais para jantar. Depois, começou a ir tomar um café com os colegas depois do expediente, e Sandra aprendia isso através de mensagens que ele não mandava mais para ela. "Você anda diferente", ela tinha dito uma noite enquanto dobravam a roupa. "Diferente como?", respondeu ele. E havia algo na forma como perguntou, tão rápido, tão defensivo, que fez Sandra intuir que ele já tinha preparado essa resposta antes. Ausente, como se não estivesse aqui mesmo quando está aqui. Marcelo largou a camiseta sobre a cama e saiu do quarto. Sandra ficou sozinha com as roupas limpas nas mãos, o cheiro de amaciante preenchendo o silêncio. As semanas que seguiram foram como observar um espelho que vai embaçando gradualmente. Ele dormia mais cedo, ela acordava à noite à escuta. Havia conversas curtas demais, abraços que vinham com pressa. Um dia, ela encontrou uma mensagem no telefone dele. Ele tinha deixado aberto sobre a mesa da cozinha e leu apenas as primeiras palavras. "Saudades de você. Quando a gente pode se ver novamente?" Sandra leu aquelas 8 palavras cerca de 300 vezes. Cada leitura queimava diferente. Ela não confrontou. Rezou em vez disso. Rezou toda a noite por 2 semanas. Reabriu a Bíblia em Provérbios 31, lendo sobre a mulher virtuosa, perguntando-se onde tinha falhado. Deus tinha dito que se ela fosse uma boa esposa, seu marido a exaltaria. Então, onde estava a falha? Ela tinha sido boa? Suficientemente boa? Quando Marcelo finalmente disse que se ia, disse tudo junto, em um monólogo que parecia ensaiado. Sandra ouviu de pé, perto do fogão, onde estava preparando o arroz para o almoço. Suas mãos continuaram mexendo a colher, mesmo depois que ele terminou de falar, porque parar era admitir que era real. "Vou levar algumas coisas hoje", ele disse. "Vou deixar em paz até você se acostumar com a ideia. Como alguém se acostuma com uma amputação?" Mas o pior ainda não tinha chegado. Curitiba é uma cidade pequena dentro de suas proporções de capital. As notícias viajam pelas padarias, pelos pontos de ônibus, pelas cozinhas onde as mulheres se reúnem.
e a notícia de que Marcelo tinha saído de casa para ficar com a gerente de vendas, uma mulher de 32 anos, loira, que usava roupas que custavam mais do que o salário mensal de Sandra, viajou rápido. No começo foram as olhadas, nos corredores da cooperativa, na fila do supermercado, na missa de domingo, olhadas que duravam uma fração de segundo a mais do que confortável, acompanhadas de sorrisos que não eram sorrisos, de sussurros que paravam quando ela passava. Depois vieram as palavras. Coitada da Sandra, você vê que tipo de mulher? Completamente descuidada. Não é à toa que o Marcelo saiu fora. 40 anos e ainda acredita que um homem vai ficar? A idade cobra. Ouvi dizer que ele conheceu a Fernanda na própria cooperativa. Pois é, Sandra dormia no ponto. Mulher assim merecia. Ela soube disso tudo porque as amigas contavam, com cara de pena, com as mãos no seu braço, e porque a mãe contava, furiosa, entre uma benzedura e outra, e porque um dia, passando na padaria onde comprava pão há 20 anos, a dona parou de conversar com ela e começou a falar alto com outra cliente. É mesmo, essas mulheres que deixam o casamento descuidado merecem mesmo o que vem depois. Sandra não respondeu. Pagou o pão, saiu, e sentiu pela primeira vez o peso do olhar de uma multidão em suas costas. O pico chegou numa noite de terça-feira. Sandra tinha ido a um culto de oração especial na igreja Betesda, a mesma onde tinha se casado, onde tinha recebido comunhão toda quinta-feira por 22 anos. Estava chovendo, um daqueles chuva de Curitiba que parecia pesada, insistente, como se o céu tivesse uma mágoa pessoal com a terra. A porta da igreja estava aberta. Ela entrou, deixou o guarda-chuva no chão e subiu os degraus para a nave. O templo estava cheio, mais que o normal para um culto de quarta-feira. Foi quando ela viu. Marcelo estava lá, não sozinho. Ao seu lado, com a mão enlaçada na sua, estava Fernanda, a gerente de vendas de 32 anos, com um vestido branco. Um vestido de noiva branco. Sandra parou no meio do corredor. Seu corpo parou. Seu coração, de alguma forma, acelerou e desacelerou ao mesmo tempo, criando um vácuo no peito. Marcelo a viu. Seu rosto passou por pelo menos 5 cores diferentes em 2 segundos. Tentou levantar, tentou falar algo. Fernanda o puxou pelo braço, sussurrando algo no seu ouvido, e ele se sentou novamente. Mas tarde demais. Meia igreja tinha visto, meia Curitiba estava ali. Sandra sentiu as pernas fraquejarem. A música da banda que estava tocando, um louvor, um daqueles que ela cantava toda quinta-feira, de repente soava como uma paródia. As luzes do templo, que antes lhe pareciam divinas, agora pareciam nuas, expostas, e ela era uma boneca sem pele naquele lugar. Ela virou, caminhou para fora. Ninguém a seguiu. Ninguém ousou. Chovendo na rua, com o guarda-chuva esquecido dentro, Sandra sentia a água escorrer pela pele como se tivesse aberto as comportas do mar. E pensou: acabou. Tudo acabou. Até Deus viu e não fez nada. Os meses que seguiram foram um exercício em desaparecer em público. Sandra continuava indo trabalhar, porque a vida cobra contas, e as contas não param para desamor. Mas as pausas para café ficaram mais silenciosas. As outras cozinheiras, que antes a chamavam para almoçar juntas no fim de semana, de repente tinham sempre compromissos. Seu telefone, que antes tocava com frequência, desenvolveu um silêncio que parecia proposital. Ela voltou para a igreja Betesda uma semana depois. Precisava, sentia que precisava, mesmo que tudo nela gritasse para não ir. O pastor a abraçou, como abraçava a todos. Mas ela viu o incômodo nos olhos dele, a cautela em sua voz. A história do casamento de Marcelo tinha transformado Sandra em algo mais complicado que uma mulher ferida. Tinha-a transformado em uma vítima pública, e as vítimas públicas constrangem. Uma amiga antiga, Marina, tentou procurá-la. Deixou um bilhete na sua porta. Precisamos conversar, estou aqui para você. Sandra ligou mais tarde, e Marina atendeu com uma voz alegre demais. Combinaram de se ver na padaria de sempre. Quando Sandra chegou, Marina já estava lá, com 2 xícaras de café. Mas enquanto conversavam, Sandra notou como Marina checava o telefone constantemente,
Como suas respostas ficaram curtas quando uma colega entrou na padaria. Como quando tiveram que se despedir, porque Marina tinha que ir, o abraço foi rápido, com a cabeça virada, como se temesse que alguém as visse juntas. Aquela noite, Sandra se ajoelhou ao lado da cama. Abriu a Bíblia. Folheou os Salmos, aquele que marcava há anos. Até quando, Senhor? Até quando? E naquele quarto simples em Curitiba, com o cheiro de um dia que ela ninguém tinha vivido completamente, Sandra fez uma pergunta que tinha estado presa em sua garganta como uma oração não dita. Deus, você está aí? O silêncio respondeu, e nele, curiosamente, havia algo que parecia uma resposta. 2 semanas se passaram. Sandra não dormia bem, comia menos. Seu corpo, que tinha sempre sido seu instrumento de fé, aquela que cozinhava com as mãos de Cristo, começava a se fechar em si mesmo. Então, numa manhã, algo mudou. Não foi uma visão. Não foi uma voz do céu. Foi apenas Sandra, acordada às 5 da manhã, como sempre, e o quarto ainda escuro, e seus pulmões respirando, ainda funcionando, ainda a mantendo viva. E ela pensou, se Deus deixou meu coração bater, é porque ainda há batida nele. Se deixou meus pulmões respirarem, é porque ainda há vida aqui. Ela não se levantou para rezar como antes. Se levantou para tomar um café. Enquanto esperava a água fervendo, uma lembrança a acertou. A voz de sua mãe, anos atrás, dizendo: Sandra, a vida não é feita de escândalos. A vida é feita de café da manhã. A vida é feita de mostrar seu rosto no dia seguinte. Aquela manhã, Sandra se vestiu. Colocou o vestido azul que tinha comprado para jantar com Marcelo meses atrás, um jantar que nunca aconteceu porque ele a deixou uma semana antes. Penteou o cabelo, colocou um batom cor de terra. Quando chegou na cooperativa, as conversas pararam. Quando caminhou pela cozinha, as mulheres a observaram. Mas desta vez, Sandra não baixou os olhos. Quando a chefe a chamou na sala, porque claro que tinha sido chamada, e com delicadeza ofereceu um tempo livre para se recuperar, Sandra respirou fundo e respondeu: Não preciso de tempo, preciso de trabalho, preciso fazer o que sempre fiz bem. E voltou para a cozinha. Havia um bolo para fazer, massa de chocolate, 20 dúzias. Enquanto as mãos amassavam a farinha, enquanto sentia a textura da manteiga, enquanto escutava o som da batedeira, Sandra sentia algo que tinha morrido começar a respirar novamente. Não era felicidade, não era ainda, mas era movimento, e movimento era mais do que ela tinha sentido em semanas. Dona Rosa apareceu na cooperativa uma quinta-feira. Dona Rosa era vizinha de Sandra há quase uma década, uma mulher de 65 anos que sempre fora mais de ação que de palavra. Naquele dia entrou na cozinha com um pote de vidro. Sopa de galinha, disse, sem preâmbulo. Minha mãe fez para você, deixa na geladeira. Sandra abriu a boca para falar algo, mas Rosa levantou a mão. Não vou aceitar não. Essa sopa é de graça para a pessoa que faz o bolo de fubá que minha mãe pede toda semana, entendeu? E Rosa saiu. Aquele pote de vidro com sopa, algo tão prático, tão desimportante para o resto do mundo, significou para Sandra que alguém tinha notado que ela existia. Que alguém tinha cozinhado para ela, o que era o maior ato de amor que Sandra conhecia. Naquela noite comeu a sopa, e pela primeira vez em meses sentiu o corpo inteiro aquecer de dentro para fora. No domingo seguinte, Rosa a chamou para tomar café, depois para ver um filme, depois para jantar na casa dela, onde sua mãe idosa e uma filha adulta solteira estavam esperando. Ninguém falou sobre Marcelo, ninguém ofereceu pena. Apenas sentaram à mesa, comeram, riram de um programa de televisão ruim e deixaram Sandra voltar para casa com uma tigela de bolo de chocolate. A mãe de Rosa, Dona Cecília, começou a aparecer na igreja Betesda, sempre ao lado de Sandra, sempre com a mão em seu ombro durante o culto. Seu gesto, simples, calado, constante, era uma mensagem. Você não está sozinha. Você pertence aqui. E pela primeira vez desde que tudo desabou, Sandra começou a pertencer novamente. 5 meses depois, uma ligação chegou. Sandra,
É da revista Curitiba Viva. Ouvimos falar sobre você, sobre seu trabalho na cooperativa alimentar, sobre como você treina as mulheres da comunidade. Gostaríamos de fazer uma matéria. Sandra não sabia como tinham ouvido falar. Depois descobriu que tinha sido Rosa, que tinha contado a uma amiga, que tinha contado a outra, até que a história chegou aos ouvidos certos. A matéria saiu em capa. A mulher que transformou açúcar em propósito. Ela era uma fotografia simples, Sandra na cozinha da cooperativa, massa entre as mãos, olhando para algo fora do quadro. Não era uma fotografia de uma vítima, era uma fotografia de alguém trabalhando. Depois da matéria, telefonemas começaram a chegar. Uma confeitaria que queria contratá-la, um projeto de economia solidária que queria sua experiência, uma escola particular que desejava um curso sobre alimentação consciente. Sandra aceitou todas as propostas que faziam sentido, recusou as que não faziam, e pela primeira vez em sua vida adulta, tinha dinheiro que era só seu. Dinheiro que ninguém tinha permitido que ela tivesse. Dinheiro que tinha ganhado porque era competente, porque era valiosa, porque suas mãos tinham um valor que nenhum homem podia dar ou tirar. Com parte desse dinheiro, aumentou a mesada que dava à mãe. Com outra parte, começou a treinar mulheres desempregadas na cozinha da cooperativa, ensinando-lhes as receitas que aprendeu, mas mais importante, ensinando-lhes que trabalho é dignidade, que ter as próprias mãos ganhar o próprio pão é liberdade. Uma das mulheres que treinava, Juliana, uma moça de 27 anos com 2 filhos pequenos e um marido desempregado, chorou quando conquistou seu primeiro cliente particular. Um bolo de aniversário que alguém tinha encomendado para ela. "Eu posso fazer isso", disse Juliana, com as mãos tremendo. "Eu consigo manter minha família." Sandra abraçou ela, e naquele abraço compreendeu que sua dor tinha se transformado em algo. Que o chão que tinha se aberto debaixo de seus pés tinha sido o mesmo chão em que outras mulheres estavam caindo agora, e que ela tinha sido chamada para estar lá, para estender a mão. Marcelo voltou 1 ano e meio depois. Não de propósito, apenas coincidência, ou Deus, dependendo de como você vê essas coisas. Sandra estava saindo da agência bancária num shopping de Curitiba, carregando documentos para abrir uma conta separada da matriz da cooperativa. Ela tinha sido promovida, agora era gestora de um projeto, quando o viu. Ele estava sozinho. Fernanda já não estava ao seu lado. Parecia mais velho, com rugas mais profundas no rosto. Aquele brilho que tinha nos olhos quando deixou Sandra tinha desaparecido completamente. Seus olhos se encontraram. Marcelo parou. Suas mãos tremularam. "Sandra", disse, e sua voz tinha aquela qualidade de quem quer dizer muitas coisas, mas não sabe por onde começar. Sandra parou também, não para se reconciliar. Apenas porque aquele homem tinha sido parte de sua vida, e agora não era, e havia algo de reverência em reconhecer os momentos em que as coisas terminam. "Oi, Marcelo", respondeu, com a voz firme. "Eu não tenho palavras. O que aconteceu com você foi errado, completamente errado, e eu sou um homem terrível." Sandra o observou enquanto ele falava. Notou como ele evitava seus olhos, como sua voz tinha daquele incômodo de quem espera perdão como um direito. "Você era assim", concordou Sandra, e viu Marcelo piscar de surpresa. Talvez ele esperasse raiva, talvez esperasse lágrimas. Sandra apenas deu um sorriso muito pequeno. "Mas Deus não me deixou presa naquilo. Então eu te deixo livre também." "Você me perdoa?", perguntou ele, com esperança na voz. "Sim, para que você possa viver, para que eu possa viver também." "Mas não, Marcelo, não voltamos. Isso terminou. E terminou para bem de nós duas." Marcelo começou a chorar. Sandra sentiu pena dele, e aquela pena foi tão pura, tão diferente do ressentimento que ela esperava sentir, que ela compreendeu algo fundamental. Havia diferença entre perdão e reconciliação.
Ela podia dar o primeiro e recusar o segundo. Podia libertar seu coração e ainda assim guardar suas fronteiras. Eles conversaram por mais alguns minutos. Ela o atualizou sobre a mãe. Ele lhe disse que tinha começado terapia, que Fernanda o tinha deixado, que estava tentando reconstruir sua vida como cristão de verdade. Quando se despediram, Marcelo ofereceu o abraço. Sandra permitiu, mas com os braços do lado do corpo. Um abraço que recebia, mas não retornava. Havia gentileza naquilo, mas havia também clareza. Aquele era o fim. E pela primeira vez, o fim não fez Sandra se sentir como um fracasso. A homenagem chegou numa quinta-feira. A Prefeitura de Curitiba, através de um programa de reconhecimento de empreendedoras sociais, iria homenagear 10 mulheres que tinham impactado suas comunidades. Sandra era uma delas. Quando soube, não sentiu o que esperava sentir. Não foi aquele grito de vingança, aquela sensação de "vejam só, eu venci". Em vez disso, sentiu algo mais tranquilo, mais verdadeiro. Gratidão. Pura gratidão de que sua vida tinha valor e que esse valor era verificável, real, tocável. A cerimônia foi num auditório do governo, com 200 de pessoas, autoridades, jornalistas, pessoas que tinham sido impactadas pelos projetos dela. Quando Sandra subiu ao palco para receber a placa, uma coisa bonita de madeira e vidro com seu nome gravado, ela procurou os rostos na plateia. Viu Rosa, a mãe, e Dona Cecília. Viu Juliana e outras 3 mulheres que tinha treinado. Viu a mãe dela na primeira fila, com a mão no peito, chorando de um jeito que era felicidade pura. Não viu Marcelo. Não tinha esperado ver de qualquer forma. Naquela noite, quando voltou para casa, Sandra colocou a placa na estante ao lado da Bíblia gasta. Não porque aquilo a validasse, ela já estava validada pelo trabalho feito, mas porque havia beleza em reconhecimento, em estar visível, em deixar marca. E então, algo que ela não esperava. A vida continuou, não de forma bombástica, apenas continuou. Agora, nesta terça-feira, quase 2 anos depois daquele dia em que tudo desabou, Sandra está em sua varanda. O apartamento é o mesmo, as mãos continuam as mesmas, mas a forma como ela respira mudou. Há espaço nos pulmões agora. Ela releu o versículo que marcou há meses, em um momento em que ainda doía demais pensar em vida. Pois o Senhor será sua confiança e guardará seus pés de serem presos. Provérbios 3:26. Os pés dela não estão presos, não nos destroços do que foi, estão no chão firme de uma vida reconstruída. Não como era antes, porque aquilo não existe mais, mas como é agora, com mais força, mais clareza, mais consciência de seu próprio valor. Sandra hoje sabe algo que não sabia aos 40 anos. Sabe que estar sozinha não é estar abandonada, que sofrer não é estar maldita, que um homem indo embora não significa que Deus foi embora também. Ela sabe que vale a pena se levantar no dia seguinte, vale a pena colocar farinha nas mãos, vale a pena oferecer café a quem tem fome. Vale a pena sonhar quando tudo diz que você não deveria sonhar mais. E talvez, em algum lugar desta cidade, uma mulher que está neste momento no chão, vendo seu casamento desabando, vendo seu valor questionado, vendo seu mundo se fechar, talvez ela ouça a história de Sandra. Talvez ela saiba que aquele chão que parecia ser o fim, pode ser o chão onde você aprende a caminhar diferente. Até quando, Senhor? Sandra tinha perguntado. E a resposta, ela aprendeu, não é um período, é uma vírgula. Porque a vida continua depois da dor, continua depois da humilhação, continua depois de você achar que já não há nada mais. E quando continua, descobre-se que havia muito mais. Então, você, sim, você que está ouvindo agora, se você está no piso, se seu mundo desabou, se você sente que toda a cidade está vendo sua queda, eu queria que você soubesse, isso não é o seu final. Isso é apenas o ponto onde você muda de direção. Deus não está vendo sua queda e virando o rosto, está próximo,
tão próximo que você pode não conseguir vê-lo, mas ele está aqui, no café da manhã, na mão de uma vizinha com um pote de sopa, na sua capacidade de se levantar amanhã e tentar novamente. Não é fraco chorar, não é fracasso cair. Fraqueza é permanecer caído quando há vida ainda respirando em você. Então levante, faça o que sabe fazer bem, permita que outras pessoas o vejam sofrer e assim possam vê-lo reconstruir. E descubra você também qual é a vida que está esperando depois da dor que você está carregando agora. Sandra descartou. Você pode descartá-la também.